Então, pessoal, eu estou aqui com essa pessoa magnífica que, além de ter um rosto lindo, tem uma técnica maravilhosa, umas mãos de fada que acabam com ferro, dobram o ferro, quebra ele. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar aqui. Vinícius, quem é você? O que você come no café da manhã? Qual é a sua profissão? E de noite, você dorme de meia ou só de cueca? Meu nome é Vinícius Ferreira Arruda, né? Muita gente me conhece como Riorvardor. Eu como tapioca no café da manhã, pelo menos hoje. Às vezes eu como pão, depende, ou banana, quando eu tô com preguiça de fazer comida. E eu sou ferreiro, e artista plástico, e é, eu durmo sem meia. Isso é mega importante, cuidado com a friagem, agora principalmente chegando a inverno, isso aí pode ser meio perigoso. Ainda mais que você trabalha o dia inteiro praticamente com fogo, né? Você mexe O muito dia com o inteiro é um ambiente pouco quente. exagero, mas Mas, cara, bom, você é ferreiro, a gente obviamente conhece um monte de ferreiro hoje em dia, mas você tem uma certa particularidade, porque você também é do Reenactment. Uhum. Então você não só trabalha com o ferro, levando em consideração que a gente já tem montado hoje em dia de referências modernas, como você também pesquisa desde lá de trás, desde como tudo isso começou. Você inclusive sabe pegar o minério e tirar ele, transformar ele em ferro, todo o processo de fazer isso. sim, sim. Agora, antes da gente chegar nesse ponto todo, como é que você chegou nesse ponto de você se transformar ferreiro? Ele foi uma coisa que começou como uma atividade reenactment ou você entrou nisso porque você resolveu trabalhar com material e aí uma coisa levou a outra? Ah, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, né? Eu sempre fui nessa pegada de artesanato, e tal, né? E juntou isso, meu gosto por história, meu gosto por arqueologia, e minha formação em artes, né? Eu sou formado em artes visuais. Eu fui juntando tudo, tava dentro do reenactment já, e daí era aquela coisa que, tipo, tudo era muito caro. Aí eu falava, não, putz, eu quero, sei lá, uma armadura, né? Não vou comprar uma armadura, não tenho dinheiro para isso, né? Quando eu era adolescente ainda, eu já comecei a fazer copa de malha e tal. E daí, no começo da minha fase adulta, eu já estava fazendo elmos. E aos 22 anos, eu fiz um curso de cutelaria, né? E daí eu virei cuteleiro, quase que em tempo integral. Mas só cutelaria é meio limitante demais para mim, né? Aí eu comecei a mexer com outras coisas de ferreiro também. Continuei fazendo armaduras, voltei a fazer armaduras depois, né? Peças de armadura, principalmente elmos, escudos, essas coisas. Mas também algumas armaduras mais completas, principalmente por causa do HMB, que depois eu entrei e tal. E comecei a fazer essas coisas, né? Juntar tanto cutelaria quanto armoraria e coisas de ferraria também, né? Porque eu queria fazer, sei lá, dobradiça para baú ou então panela, sabe? Coisas para recreação mesmo. E aí eu fui juntando tudo. Uma coisa foi meio que levando a outra, assim, nada foi muito planejado, na verdade, né? A coisa meio que foi. Isso que você comentou de querer fazer uma dobradiça, fazer uma panela, para muita gente pode parecer às vezes de meio estranho, porque você vai numa loja hoje de ferragem e você tem 500 mil dobradiças diferentes, né? E panela nem se fala. O quanto que essa questão de você precisar arrumar itens únicos, por que que isso é importante para você? Por que que você precisa fazer a dobradiça e você não pode simplesmente chegar na casa de ferragem e você comprar uma ou usar uma panela qualquer? Dentro da recreação, né, isso chama muita atenção, né? Para quem está começando, às vezes não faz muita diferença. Vai olhar e não tem um olhar treinado para isso. Mas para quem já convive com isso há algum tempo, tem coisa que grita aos olhos, né? Só um exemplo bem bobo. Ontem eu estava assistindo um seriado, né, um tal de Frontier, né, que é coisa do século XVIII e tal. É com Jason Momoa, Ah, eu inclusive, não vi ainda não, mas eu sei qual é. Netflix. E teve uma cena que eu parei para assistir, eu nunca tinha reparado, já tinha assistido a série antes, né? Eu tava assistindo com a minha namorada e tinha os barris, né, no navio. Vários barris guardados no porão do navio. E a amarração dos barris é feita com uma camada externa de casca de galhos, né? Não ferro, né? Muitos barris eram feitos assim,
Principalmente aqueles que você não fica movendo de todo lugar, né? Aqueles que ficam dentro do navio mesmo, né? Uhum. Porque é só para armazenar as coisas enquanto você viaja. Ele não fica sendo transportado, mudando de lugar para danificar aquilo. E aquilo me chamou muito a atenção, porque é um detalhe, né? Alguém que não conhece vai olhar e falar, putz, o que é aquilo? Não sabe? Nem para olhar o barril. Mas para quem está no meio, para quem já convive com essa cena toda, esses pequenos detalhes começam a chamar muito a atenção. Aí eu comentei até com a minha namorada, ela falou: Pera, o que que você falou que é casca de árvore? Ali, ó, o barril. Ela, nossa, o que que tem a ver? Mas para esse período, alguns barris eram feitos assim mesmo, né? Não todos, mas tem muito barril que era assim. E é uma coisa que enriquece visualmente, né? É uma coisa que chama bastante atenção. Pelo menos para quem já está no meio. Para um público casual, é claro, isso não vai fazer a menor diferença. Mas uma dobradiça correta, né, faz toda a diferença, principalmente quando você está pensando em reprodução mesmo. Uhum. Né? Eu não posso fazer um baú inteiro falando que aquele baú é um baú que segue uma estética de um período e eu usar uma dobradiça que não existia no período. Né? Porque eu acho que é importante pontuar essa parte, que a parte do reenactment não é simplesmente um hobby, né? Uma Sim, atividade. É uma atividade que ela está fazendo uma certa apresentação, ela é baseada em estudos, às vezes muito antes de você ir para fazer essa fechadura, essas dobradiças e tal, você já leu uma porrada de artigo, você foi atrás de um monte de sim. referência, achado arqueológico e tal. Então, quando rolam as apresentações, quando você mostra o seu trabalho, você está dizendo, olha, isso aqui é histórico, era assim que era naquela época. O que é diferente de você pegar, às vezes, uma série Vikings, onde 90% das referências visuais dos caras ali não tem nada a ver com o que era na época. E aí você começa a criar falta Você de cria um referen... compreensão, como é que é o nome? você cria um referencial que não Deturpado. é. Eu não vou dizer deturpado. É deturpado, seria uma palavra, mas é uma coisa mais fantasiosa mesmo, né? Da mesma Mas pro forma. público em geral, como não sabe disso, vai aceitar, por exemplo, que Viking usava elmo de chifre. Sim, E isso sim, vai virar uma mas realidade para ele, sabe? Então, não, com certeza. É a mesma coisa que a ópera no século XIX, sabe? Fazia a mesma coisa que os seriados estão fazendo hoje. pois é. Esses caras não estão criando o problema, né? Eles estão só mantendo. Só que, claro, né, tem um outro lado também. Por exemplo, você trampa com coisa de teatro e tal, né? Então, Uhum, você sabe que, tipo, você tá em cima do palco, você tem que ter coisas que são fáceis de reconhecer, né? Dentro do imaginário do que o público tem também, né? uhum, Eu não posso uhum. fazer um prop que a pessoa vai puxar e a luz da câmera vai atrapalhar, sabe? Eu não posso ter uma armadura que reluza tudo, que vai refletir o cameraman. Então tem vários problemas aí que as pessoas tentam buscar soluções. Eu acho que as soluções desses seriados, desses filmes hoje, são bem horríveis, na verdade. São soluções fracas, eles poderiam arrumar soluções melhores. Até porque Mas, ao mesmo existem tempo, outros lugares que têm boas referências. Tem bons sim, filmes, tem seriados que, por mais que não sim. seja completão, ele tem boas referências, né? Não, com certeza. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa que também, eles não querem vender só a história, né? Eles querem vender um estilo novo, uma cultura. É que nem aquelas bandas punks do comecinho do movimento punk, sabe? Que os Uhum. caras, tipo, se vestiam de uma forma completamente nova para arrumar grana, às vezes, né? Com pessoas copiando, né? Então, tipo, era uma coisa também de você Marketing, né? de marketing, né? Então, esses seriados, eles fazem isso também como uma forma de marketing. Você cria um personagem, você cria uma identidade visual para aquele personagem, que não tem nada a ver com coisa histórica, né? Mas que chama a atenção de um público porque vai achar aquilo interessante e vai querer copiar da forma que pode, né? Uhum. Quantas pessoas a gente não vê com os penteados da série Vikings ou as tatuagens da série Vikings? Entendeu? É uma coisa que gera um retorno, né? Sim. Então, e também não é um ponto sem nó. Não, Eu acho não uma é. solução, eu acho uma solução meio chata, principalmente para quem está olhando do ponto de vista histórico. Mas também tem que saber entender essas escolhas, né?
Eu só acho chato quando eles prejudicam uma parada ou cria-se um imaginário em cima daquilo ali que é errado. Como, por exemplo, aquela polêmica do filtro amarelo dos filmes americanos. Quando você está Sim. lidando com um conflito no Oriente e tal, que eles botam aquele filtro amarelo que parece que os lugares, tipo, não tem nem sol direito, é tudo, tipo, Não no só no mundo Oriente, né? moribundo. Eles É, tipo, atravessam o Rio Grande para o México e já tem o filtro, né? tipo, O sabe, México parece um grande deserto. essas coisas que eu acho que dão aquela prejudicada. E você tem, Sim, tipo, lá fora, por exemplo, lá em Portugal e tal, que você tem alguns movimentos hoje em dia que estão justamente de acadêmicos buscando esse contato maior com a cultura pop, porque você já tem pessoas atribuindo coisas a reis e a nobres e não sei o que, situações que não são reais, e as pessoas achando que aquilo ali aconteceu e tendo uma imagem completamente diferente da história delas mesmas, sabe? Misturando sim, personagens históricos e blá, aquela coisa toda. Então, mas enfim, dá para entender, acho que já deu para o pessoal pegar um pouco. Vamos voltar sim. pro teu ofício lá. Então você falou Aham. que você começou a trabalhar com ferro basicamente porque você quis fazer as coisas para você e era tudo realmente muito caro. Você é praticamente uma das primeiras pessoas a trabalhar direcionado ao reenactment com essa parte de ferro aqui. Não sei, já Uhum. tinha algumas pessoas que trabalhavam um pouco com isso, né? Mas eu acho que não, ou não. Eu não sei quando é que você começou na real, para ser sincero. Ah, putz, acho que foi em 2008 que eu comecei a trabalhar mesmo, né? Fazer as coisas. 2009 que eu comecei a fazer os elmos e tal. Nessa época tinha. Antes de mim, na verdade, né? Bem antes. Tinha Guilda dos Armoreiros, mas assim, não tinha basicamente o reenactment, Não, né? não existia o Tipo, reenactment. era uma outra coisa. Sim, sim. Tinha o pessoal que era desse rolê medieval e que fazia algumas coisas para esse rolê medieval, né? Tinha. Acho que o próprio Murilo, do Ferreira Medieval, ele também já trabalhava com isso antes, né? Tinha um outro cara, um tal de Mariano Craig também, que fazia umas espadas. Mas assim, muitas das espadas, pelo menos no período viking, né, que foi as que eu cheguei a olhar, é, elas eram a mesma coisa, por exemplo, que essas séries fazem, né? Então, tipo, Uhum. não eram peças históricas, eram peças inspiradas, né? Entendi. Não seguia É, lá a escala Peterson, não fazia nada é, disso. quem seguia muito, quem fazia um estudo muito bom era a Guilda dos Armoreiros, né? É, que eles, inclusive, já chegaram até a publicar alguns artigos na época, só que era mais uma coisa mais tardia mesmo, né? É, sobre. Uma vez eles fizeram um artigo, se eu não me engano, sobre uma manopla gótica, sabe? Então, era uma outra linha, mas tinha um estudo pesado em cima, né? Legal. Uma, É porque o para Reenactment reenactment começou a mesmo, surgir nessa época aí, é, 2008, né? 2007, 2008 isso, foi quando o 2009, Reenactment mais ou menos, começou a surgir. sim, aqui no Então, Brasil. então hoje você trabalha tanto para dentro do Reenactment, como você também trabalha com coisas modernas, ou você hoje fica basicamente dentro dos itens de Reenactment? Eu também faço algumas coisas modernas, eu também faço coisas fantasiosas, Uhum. né? Usando uma estética diferente mesmo, coisas às vezes inspiradas tipo em Tolkien ou C.S. Lewis, sabe? A gente faz algumas coisas nessa linha. Eu gosto muito de trabalhos focados em coisas folclóricas, né? Mas não folclore no sentido de tradição, mas no folclore naquela coisa meio é, mitologia popular, Uhum. sabe? Ah, é legal. Eu faço bastante faquinha com tema de troll, essas coisas que eu acho legal, né? Eu gosto muito dessa temática é, nórdica, no geral, escandinava, mas eu também tento explorar um pouquinho outras coisas, assim, né? Inclusive, eu voltei recentemente a trabalhar mais, a focar mais com artes plásticas também. Eu também tento pegar essa mesma linha, sabe? Tentar fazer coisas que pareçam históricas, mas ao mesmo tempo coisas que também não são, né? Coisas mais Uhum. contemporâneas. Então depende também do projeto, né? Entendi. Cara, agora, bom, deu para pegar um pouquinho do que você faz. É... Só pra gente tentar, talvez, contextualizar um pouco, a, a gente tem a Idade do Ferro, né? Que Certo. foi basicamente mega importante. Assim, foi um período de grandes expansões, que seja. O que significa
a Idade do Ferro, já que você é ferreiro, que você sabe o que a gente está falando. O que significa exatamente isso, né? Como é que, da onde isso começou ali e o que isso mudou para a história da humanidade quando o ferro começa a ser aplicado no dia a dia? Tá. Idade do Ferro, na verdade, é um período da pré-história, se a gente for parar para olhar, né? Por mais que já tivesse escritos e o cacete A4, muitas vezes esses escritos eram relacionados mais a acontecimentos mitológicos do que históricos propriamente dito, né? Então você tem uma tradição oral, uma tradição às vezes escrita já começando a surgir, mas ela é muito pontual, ela não chega a ser exatamente historiográfica, por assim dizer, né? E daí cada civilização vai ter uma baliza cronológica diferente, né? De quando que começa essa Idade do Ferro e quando que ela termina. E ela termina quando começa a realmente ter registro histórico mais certo, né? Mais espalhado, assim. No caso da Era Viking, né? Ela é praticamente o último estágio da Idade do Ferro no norte da Europa e o começo do período histórico dali, né? Enquanto em outros lugares a Idade do Ferro já acaba bem antes, né, propriamente dito. Mas em termos materiais continua sendo usada. O que acontece? Na Idade do Bronze já existia ferro, já se trabalhava com ferro, já se conhecia processos de ferro, o aço e tudo mais. O ponto é, em que momento que o ferro passa a ser mais importante do que o bronze, não o momento que ele passa a ser descoberto. E isso meio que aconteceu na Europa inteira, se você for parar para olhar, meio que por falta de opção, porque o bronze estava ficando escasso, não é porque o bronze estava ficando pior, né? As pessoas acham que geralmente, não, o ferro foi descoberto e era muito melhor, e então as pessoas abandonaram o bronze. Não, é justamente o contrário, né? Tipo, as pessoas não queriam largar o bronze porque era muito mais fácil de se trabalhar. Você simplesmente colocava no molde, derretia e você conseguia uma qualidade muito boa. E o ferro dessa época era uma porcaria, né? Ele não se compara nem um pouco ao pior ferro que você compra hoje, sabe? Então, eles tiveram que trabalhar esse ferro ao ponto dele ficar igual e depois começar a melhorar em relação ao bronze, porque o bronze já estava, você não encontrava mais os minérios em superfície, né? Esses minérios, principalmente a malaquita, né? Que é o minério de cobre, né? Que era usado para o bronze, junto com estanho, né? E daí você começa a focar no ferro, né? Na Escandinávia, né, pelo menos no norte da Europa, você vê isso no comecinho do primeiro milênio, assim, sabe? Enquanto em outros lugares chegou quase 1000 anos antes já estavam fazendo essa troca, né? Mas lá para cima você ainda vê isso, você ainda vê bronze sendo usado bastante até o ano 100, ano 200, você ainda vê bronze, né? Ele começa a cair em declínio já lá 500 antes de Cristo, mas ele só é trocado mesmo de vez nessa época, né? Então, que é quando você percebe que o ferro pode ser melhor. E aí, isso faz uma baita de uma diferença. Porque antes era muito mais fácil você obter esse minério. Você não precisava de temperaturas tão altas, você podia simplesmente derreter o negócio, colocar numa forma. E depois você tem que aprender a controlar qualidade por carbono, por refinar, que bronze você não precisa refinar, sabe? Você derreteu, tá pronto, né? Ali não, você tem que martelar, você tem que esticar uma peça, você tem que dobrar ela, martelar de novo, esticar mais, dobrar de novo. Que é aquela ideia que as pessoas têm de espadas japonesas, que isso foi feito no mundo inteiro, isso não era exclusividade do Japão, né? E você vê um processo muito diferente, que é muito mais caro, né? E isso acaba mudando a sociedade num todo, né? Porque ao invés de você usar, por exemplo, ao invés de fazer vários preguinhos de bronze, que seja, para prender uma coisa de madeira, você teria que fazer de ferro. Aí você fala, putz, mas vai sair muito caro isso. Aí você tem que criar uma ferramenta que você permita fazer um furo antes, para você colocar tipo uma cavilha de madeira, sabe? Então você cria ferramentas, você cria outros métodos para você conseguir fazer o trabalho ficar melhor com outros materiais. É uma baita de uma revolução, né? E que não é da noite para o dia também. Isso leva séculos para se espalhar de verdade, né?
Bom, esse ponto que você comentou aí agora, que leva um tempo para as coisas chegarem nos lugares, eu acho isso mega importante pontuar também, porque às vezes fica meio confusa essa noção de que, tipo, como assim a idade do ferro ou tal coisa chegou em algum lugar ou terminou em algum lugar antes do outro? Mas é isso que você falou, né? A gente não era tipo, lançou o PlayStation 5 aqui, e no mesmo dia você já pode comprar do Brasil. Não era. A pessoa, a Então. técnica, ela levava às vezes séculos para atravessar, E não tipo. é porque você pode comprar no Brasil que você compra. Exato, ainda tem isso, né? Aí agora, outra coisa que você comentou, que dá para pegar assim, mas eu não sei como é que exatamente funciona. Você comentou que o ferro naquela época não era nem um pouco igual do ferro que a gente tem hoje em dia, e você, no meio do que você estava falando, você foi comentando alguns processos, talvez de. Eu não sei os termos certos, mas não sei se é de temperagem, não sei o que você faz, para esse ferro virar de fato um ferro de qualidade. Uhum. Né? O que significa isso? O que é esse processo de você pegar lá um minério da terra e você chegar e transformar aquilo ali numa uma espada resistente? Obviamente que eu sei que é um processo gigante e tal, mas o que você consegue dar uma resumida? Então, Funciona isso? minério é basicamente terra. O minério de ferro, ele é ferrugem com algumas outras coisas. Isso feito de forma natural, né? Num geral, um bom minério vai ter, sei lá, 60% dele é ferrugem. E esses outros 40% tem areia, tem cálcio, tem um bando de lixo ali no meio. Aí o que você faz? Só que você tem ferrugem, você também não vai fazer nada com ferrugem, né? O que você pega? Você processa isso, você faz um processo que a gente chama de redução, né? Que é uma reação química que é o contrário da oxidação. Então você tira o oxigênio daquela ferrugem e ela vira ferro. Mas beleza, você tem esse ferro, né? Só que no meio da fornalha tem um monte de coisa, né? Tem não só o oxigênio, mas também tem essas coisas todas que tem ali no meio, né? Essas areias, cálcio, os silicatos que a gente chama no geral, né? Que é tipo um vidro, né? Quando derrete. E tem carvão, e o carvão também tem a própria composição dele, porque pode ter um monte de outras tranqueiras ali no carvão. Tem pedaço da fornalha que vai desmontando ali no meio. Você pega aquilo ali, o ferro vai ficar ali no meio e ele vai caindo e juntando com outro ferro, porque ele não chega numa temperatura para derreter completamente. A temperatura para o ferro é muito alta. Pelo menos no método que era feito na Europa, ou no Japão, ou na África. Você tem alguns lugares na Ásia pontuais que eles chegavam a derreter o ferro depois, mas não é o caso de falar aqui, né? Aí o que acontece? Você tem essa esponjona. Pensa numa esponja feita de ferro. Só que uma esponja molhada. Só que ao invés de água, você tem vidro, você tem carvão, você tem um bando de lixo, você tem cinzas. O que você faz? Você amassa aquilo para espremer essa sujeira para fora o máximo possível. Só que você aumenta a temperatura a um ponto de se tem uma parte aqui e outra parte aqui, elas grudam. Só que se tiver sujeira no meio, ela não tem como grudar. Aí você tem que amassar para ficar o mínimo de sujeira possível e você esticar aquilo, e é por isso que você dobra de novo, que é para você ir cada vez quebrando essa sujeira em mais partes menores, né? E você vai ter um material mais sólido. É o processo de refinamento que a gente chama, né? Você está refinando o ferro. É, é a mesma coisa que o pessoal fala das espadas japonesas e tal, que, nossa, é um aço muito bom. Não, o aço não é muito bom. O aço é uma porcaria, né? A questão é que você trabalha tanto que você quase que tira leite de pedra, né? Literalmente está tirando ferro de pedra, né? Então, você vai dobrando. Cada vez que você vai refinando esse material, ele vai ficando mais puro. Só que mesmo assim, acaba tendo uma estrutura que é tipo uma madeira, né? Porque são várias camadas, como se fossem os veios de uma madeira. Então, por isso que ele é diferente do ferro de hoje. O ferro de hoje, como ele foi derretido, ele tem uma estrutura quase que homogênea, né? Quase que uniforme nele inteiro. Praticamente uniforme, né? Não vou nem falar quase, porque se você for parar para pensar, ela é uniforme, né? É que nível microscópico nunca é. Esses aços antigos era visualmente heterogêneo. Então você tinha problemas nele que você conseguia ver olho nu, né? Mesmo assim ele funcionava, claro que funcionava. E ele tem algumas características que acabam sendo positivas para os usos, né? Porque eles conseguem combinar algumas coisas que
os aços modernos acabam não tendo. Eles tendem a ficar um pouco mais rígidos, mesmo sendo mais macios, né? Você fala, como assim rígido e macio ao mesmo tempo? Mas depende do tipo de tração que você vai exercer nele, ele vai responder de uma forma um pouco diferente. E eles têm essas outras propriedades. Mas, assim, para a maior parte dos usos modernos de um aço, ele é muito insuficiente, né? Ele é bem ruim. Mas, para o uso da época, funcionava, né? Mesmo porque a gente aprendeu a fazer tudo que a gente faz com aço, pelo menos tirando os últimos 200 anos, né? A gente aprendeu a fazer com esse outro tipo de material, né? Então, é natural que a gente saiba mexer com ele. Só que hoje em dia a coisa mudou bastante. E quem. Tinha alguma questão de quem é que fazia. Quem é que. Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu voltar. Tem uma divisão de trabalho, sim. Era o que eu ia perguntar, era mais ou menos. Existia uma casta, não é uma casta, mas existia uma divisão Uma de trabalho. profissão. Uma Uma profissão, mas profissão. tipo, quem chegava naquela profissão? Era uma coisa que qualquer pessoa que tivesse interesse a isso juntava lá numa oficina e ia aprendendo? Ou você tinha uma espécie de guilda que o pessoal ia trocando as informações? Como é que isso desenvolve em questão a trabalho? Isso depende muito do período e da região. Você vai ter várias situações diferentes, né? Por exemplo, normalmente, só para você ter uma noção, vai. Existia uma profissão em um determinado momento da Idade Média na Dinamarca, por exemplo, né? Que tinha muito pântano e tal, que a profissão era recolhedor de minério de ferro em pântano, porque tem um tipo de minério de ferro que está lá em pântano, né, que é bem rico em ferro, né? Tinha uma profissão que só fazia isso. Os caras chegavam num barquinho com uma vareta batendo no fundo do pântano, né? E quando encontrava alguma coisa, dependendo do toque, ele sabia que era minério. Porque é o minério que umas bactérias começam a soltar, e ele começa a acumular e forma uns torrões de ferrugem no fundo, né, do brejo, assim. E era uma profissão, porque isso tomava trabalho. E era pago por isso, porque a pessoa realmente. As pessoas queriam ferro. Ferro movia tudo, né? Aí você tem outros lugares, por exemplo, na Noruega, que é tipo, literalmente, você só atravessa um cantinho de água, você já tem lugares que, assim, você sabe que aquele chão ali é muito rico em ferro. Então, a comunidade inteira, por exemplo, de uma vila, tinha uma época do ano que essa comunidade inteira saía para pegar essa terra e levava para a produção de ferro, né, da cidade, daquela vila, que era para ser usado por aquelas pessoas. Não era uma coisa comercial também, né? Você tem lugares no Mar Báltico ali que eles têm uma areia que ela é mais escurinha, né? Porque ela tem muito minério de ferro. Então você tinha pessoas que recolhiam aquela areia para fazer ferro. Então não era uma profissão, porque tanto faz, Uhum. né? Qualquer um podia pegar. Então depende do lugar, você vai ter pessoas especializadas no serviço ou não, depende da disponibilidade daquilo no período, né? E em compensação, em outras épocas, as pessoas já sabiam que o tipo de pedra que dava aquilo, né? Então as pessoas realmente mineravam pedra, quebravam encostas, assim, que sabiam que aquela montanha era rica em algum minério de ferro específico, né? E daí você tinha pessoas, por exemplo, o mesmo pessoal que trabalhava com pedreira, no caso, né, para arrumar blocos de pedra para construções, o refúgio, às vezes, servia para uma indústria siderúrgica local, sabe? Então vai depender muito da situação. Agora, quase sempre, né, pelo menos em centros urbanos, né? Então, por exemplo, na era Viking, se você for pensar em York, em Hedeby, Kaupang, Birka, você vai ver que nesses lugares grandes, o ferreiro, ele praticamente só faz o forjamento. Ele pega o ferro já pronto, ele compra com dinheiro o ferro já pronto, e ele também compra com dinheiro o carvão, e ele trabalha. Mais parecido com o que a gente faz hoje em dia. Agora, num lugar mais isolado, né? Se você fosse pegar
assentamentos pequenos, quase tudo era feito local pelas mesmas pessoas. Então, os caras pegavam madeira, transformavam em carvão, os caras pegavam minério, transformavam em ferro, depois os caras iam lá e faziam tudo, né? Às vezes uma família só fazia aquelas coisas, às vezes a comunidade inteira se envolvia no processo, às vezes um cara e um aprendiz, às vezes era um ferreiro itinerante que servia uma meia dúzia de vilas e ficava, sei lá, 2 meses em cada uma todo ano, né? Então, assim, é uma situação que é muito plural, assim, não tem um modelo de ferreiro, Claro, né? claro. Depende muito do contexto em que ele está. Mas, num geral, você tem uma diferença muito grande entre grandes centros comerciais e urbanos, né? Cidades propriamente ditas, portos, ou vilarejos afastados, fazendas, assentamentos tipo isolados. Né? Você tem uma diferença muito grande de como que essa divisão de trabalhos acontece. A gente estava falando, achei muito legal que você comentou algumas vezes o trabalho comunitário. Eu acho isso muito legal que antigamente a gente tinha uma situação social comunitária que era muito forte. A gente tem várias comunidades que eram. Isso não estou falando só de sociedade nórdica, né? Asiática principalmente, em produção de tecido, extração de corante. Você tinha às vezes aldeias inteiras, comunidades inteiras que trabalhavam Especializado. juntas. Era tipo uma cidade trabalhando com a outra para conseguir fazer um único produto e todo mundo se beneficiava daquilo, sabe? Você tem que pensar que antigamente você não tinha tanta vida em cidades enormes como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Você é de Nova Iguaçu, mas é praticamente Rio de Janeiro, né? Uma coisa só quase. Se você for ver em área rural, em região rural, isso ainda acontece, Uhum. né? Principalmente quando você tem uma grande fazenda que... Fazenda não, vai... Fazenda no sentido genérico, né? Mas é tipo um pedaço de terra que é mantido pela mesma família, né? Sim. Todo mundo às vezes se reúne para fazer as mesmas coisas, né? Durante o dia. E se você for pensar que antigamente, não tão antigamente, não nem até a era viking, né? Mas tipo até 100 anos atrás, isso era o mais comum, né? Quando meu pai era criança, onde ele vivia, no interior de São Paulo aqui, era comum que as comadres todas se reunissem numa casa específica, todo mundo fazia pão junto e levava para casa depois, né? Era o dia a dia das pessoas. Isso há 70 anos atrás, né? É que a gente vive num ritmo de cidade que é muito difícil de transportar para essa época. Mas mesmo nas cidades dessa época, tinha um ritmo um pouco parecido com a nossa. E aí, quando a gente fala muito de ferro, como a gente está falando muito sobre culturas antigas e tal, lembra-se muito de elmo, de espada, essas paradas, o que na verdade nem era muito que era produzido em grande escala, né? Porque esse tipo de coisa era muito caro, quem tinha mais acesso a uma espada, a um elmo, era uma pessoa com mais grana. Dentro da era viking, né? Na Europa naqueles séculos, o que já era trabalhado com ferro, além dessa parte de armamento, essas coisas grandes que a gente tem noção? Eu acho que a coisa de ferro que é mais negligenciada por todo mundo, né? E que era uma das coisas mais importantes durante a era viking inteira, é prego. Porque você não faz um barco daqueles, que foi quem movimentou a era viking, foram os barcos, né? Foi a navegação, seja para comércio, seja para saque, seja para qualquer coisa, você precisa de prego, e uma quantidade absurda de prego. Então, prego é uma das coisas mais importantes que você fazia com ferro, né? E eu conheço muito, muito, muito ferreiro hoje que nunca forjou um prego, né? Você vê a grande diferença de importâncias, porque hoje a gente compra facas que toda pessoa, todo mundo usava uma faca, né? Você não saía na rua, sabe? Não na rua, né? Mas para fazer nada sem uma faca. Se fosse para cortar tecido, carne, osso, madeira, qualquer coisa, você precisava Não de uma tinha faca. garfo, tinha? Geralmente não se usava Era, garfo. era Pelo menos, a faca que assumia esse papel de espetar as paradas até sim, na alimentação, né? sim, sim. Colher Pelo tinha. menos não garfos de ferro. Talvez tivessem de madeira. Eu nunca olhei, né? Eu não Mas de conheço. ferro eu nunca vi nenhum. Eu conheço colheres, agora garfo não. É. Eu sempre a faca nessa função de.
de espetáculos. Para além disso, você também tem, como fala, fivelas para você prender sua roupa. Você vai ter ganchos para você pendurar um animal que você caçou, né? Ou então um animal que você criou e você está tratando o pelo. Você precisa de ganchos. Você precisa, às vezes, dependendo do caso, até agulhas, mas isso é mais difícil. Geralmente se usava outros materiais para isso. Osso, né? Geralmente fazia. Osso era o mais fácil, porque já Uhum. vinha praticamente uma agulha pronta, né? É Com osso de verdade. agulha. Mas às vezes se fazia de ferro. Só. Essa questão dos elmos, aí eu vou entrar, talvez, uma pergunta, entre aspas. É justamente isso. A gente não tem muitos exemplos, mas a gente sabe que muita gente ia para a batalha naquela época. Você tinha muita gente lutando naquela época. Né? Enfim. Uhum. Era normal ter conflitos. Mas a gente tem poucos elmos, por exemplo. Isso, claro, porque era uma coisa cara e tal, de se conseguir, não era todo mundo que tinha. A maior parte das pessoas ia lutar na cara e na coragem com um pedaço de lança e talvez um machado até de cortar árvore e lenha mesmo em casa. Era o que se virava. Agora, esses elmos, eles só tem em muito pouco. Eu vou perguntar se você acredita ou se você sabe. Porque existia uma cultura de, por exemplo, depois de um tempo, já que era uma coisa trabalhosa, não sei o que, aquilo ser reaproveitado, ou aquilo ali ser retransformado em outra coisa. Porque, além disso, além da gente não ter grandes exemplos, sei lá, enterrados, ou que a gente encontre dessa forma, a gente tem armamentos tipo espadas e tal que eram conseguidas quando um exército ganhava o outro e eram amassadas, dobradas e eram colocadas como ritual de devoção a Thor, eram jogadas dentro do lago e tal. Então, ao mesmo tempo, existia essa coisa de ser uma coisa difícil de se arrumar, uma espada e tal, mas ao mesmo tempo, quando derrotava um exército inimigo, aquilo ali às vezes era destruído e era abandonado. O que essa não sei se você conseguiu fazer uma ligação entre essas três Sim, coisas. sim, sim, sim. É bem complicado pela falta de material você ter qualquer tipo de Pois é. afirmação sobre os elmos, né? O que a gente sabe por fontes, né, é que eles eram comuns. As fontes dizem que, por exemplo, eu não lembro agora qual que é, mas mostra, acho que alguma coisa relacionada ao Canudo, que fez uma doação de guerreiros, sabe? Para um cara. E todos eles estavam com elmo, armadura, escudo e machados no estilo dinamarquês, sabe? E eles dizem isso. Claro, pode ser floreio, mas pode ser verdade também. A gente não tem como Uhum. afirmar. Então a gente sabe que tinha. Não é tão complicado fazer um elmo assim, né? Porque a maioria dos elmos que a gente encontra hoje, eles tirando esse último de arma, eles são muito bem trabalhados, né? Eles são enfeitados, inclusive, né? E isso é interessante, porque se eles são enfeitados e guardados, sabe? Eles são de gente importante. E é por isso que eles chegaram até a gente, né? Mesmo o de Yermundvo, que é extremamente simples e limpo, ele é bem clean, vamos dizer Esse aqui, assim. mais ou É, menos, né? com a viseira só que é É o diferente. pedi ela maior mesmo. Mas assim, ele é muito bem feito, né? Você vê essa linha que Que como junta fala, os. segue aqui nessa Ah, sim. altura, né? Essa linha ela é uma prova de um bom trabalho e ele tem vários ranhuras, ele tem detalhes, ele tem enfeite, coisa que não é Ah, na é, máscara, né? Ah, não sei se vai dar pra ver é, aqui, né? é que a máscara desse é diferente Eu do vou pegar uma original, foto e né? botar aqui pra comparar. Mas. Mas assim, o ponto é, todos os elmos que a gente encontrou até hoje, eles têm enfeites, eles têm coisas que são estéticas além de funcionais, né? Então, se esses elmos foram guardados, tem um motivo, né? Não era de qualquer um, sabe? Não era qualquer elmo. Porque se você for ver esse último que foi encontrado na Inglaterra, ele é muito legal porque ele é mal feito, né? E se você pega a tecnologia usada para fazer um elmo, é a mesma de se fazer uma panela, É, né? né? E você tem outras panelas. A panela tem de mais difícil porque ela é maior, né? Então, não se era difícil fazer elmos,
E a gente tem insinuações do período que dizem que eles eram comuns, né? Pelo menos entre guerreiros profissionais. E vamos lembrar que a maior parte do exército não era Uhum, profissional, uhum, né? Era guerreiro uhum. sazonal, né? A maior parte. Custava dinheiro Mas, manter um guerreiro profissional, né? Não só dinheiro, sim, mas sim. disponibilidade. Virou. Se, Porque assim, basicamente a profissão dele é guerrear. Ou seja, se ele só guerreia 3 vezes por ano, porque só vai guerrear quando tá no verão, ali no auge da primavera, você não vai guerrear o resto do ano, você tem que manter uma pessoa um ano inteiro que não produz para trabalhar três e meses ainda e poder morrer treinar no ela, trabalho. porque não pode ficar ali. Tem que manter uma. Ele não pode ficar Hã? ocioso. Ele não pode É, ficar não pode. ocioso, Pois é. né? Porque assim, vamos pensar também que esses caras geram problemas emocionais ao longo da vida, sabe? Porque, tipo, esses transtornos de estresse pós-traumático, essas coisas, isso já existia naquela época, só não era diagnosticado, mas já tinha. Então, assim, você está mantendo um saco de problemas 9 meses no ano para ele render 3. Então é caro manter um guerreiro, né? Com equipamento bom ainda, né? É muito caro isso. É, mas se sabe que tem esse tipo de coisa. Agora, tem uma outra coisa que também, todos os elmos são muito finos. Então, se você joga isso na Terra, em 1000 anos, aquilo ali vai sumir. Né? A menos que seja uma terra muito específica. Não é de se espantar, né, que a gente não tenha tantos elmos. Espadas já é uma outra questão, porque você tem um outro tipo de material usado. Você tem alguns tipos de aço, algumas ligas de aço, que tem uma resistência à corrosão um pouco maior do que espadas. Do que os aços normalmente usados em elmos, assim, né? Então, tem essa questão. Também tem toda uma celebração desses objetos, né, da espada. Não tanto no sentido de você, é, sei lá, fazer sacrifícios em massa. Isso era feito num período mais anterior, né? No final do período romano, você vê sacrifícios em massa de espadas, sabe, oferendas de Uhum. espadas. Na era viking você não vê tanto. Você vê algumas que o pessoal diz que é cerimonial, é um sacrifício, mas também não tem certeza. Pode ser um cara que estava andando numa ponte, caiu e a espada foi, sabe? A gente não sabe. É diferente de outros depósitos que você vê, tipo, 100 espadas num É, lugar, tem lá, é num, que eu num esqueci, do lago. lago lá da montanha de Thor, que eu Então. esqueci o nome, que eles chamavam The Thor Hills, não lembro o nome agora. Mas lá você tem um monte de espada retorcida e geralmente num ponto específico do lago, tá ligado? Não Então. necessariamente. Mas você vê isso num final do, Uhum. do período romano, um pouco no período das migrações, mas você não vê tanto na era viking, né? É, a cultura material ali é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, eu realmente suspeito que tinham muitos elmos. Isso é eu falando, né? Eu realmente suspeito de que tinham muitos elmos, tanto por ilustrações do período que sugerem isso, fontes escritas do período que sugerem isso, e a própria qualidade do material. Mas eu realmente acho que a maioria deles não eram de tão boa qualidade, né? Então, por isso também. Falando. Porque assim, não, porque assim, é um material que é muito Uhum. fino, e, sabe? A espessura dele é muito fina e é um material que geralmente é ferro, ele não costumava ser feito de um aço específico. E então, sei lá, eu realmente acho que tinham, mas provavelmente foram reciclados depois, porque estraga fácil também, né? Dentro de uma vida. E tem a questão também de que você não vai pegar o elmo de uma outra pessoa, diferente de uma espada, que, por exemplo, derrotei um bando de um outro exército aqui, né? A gente pega as espadas, mas e os elmos? Não cabe na cabeça de todo mundo. Às vezes a cabeça da pessoa é diferente, né? É uma coisa que é feita para o usuário. Então, assim, eu realmente acho que tinham mais, mas tem uma. Talvez eles não tivessem essa reverência social da mesma forma que Uhum. armas, né? E uma espada, ela é reverenciada. Uhum. Ela passa de geração para geração. Ela causa medo nas pessoas. Um elmo não, né? Um elmo é uma Essa proteção. questão da espada, justamente dela ter. Porque tinha, às vezes, uma boa espada, uma espada ruim. Aí você comentou essa questão de agora nem tudo talvez tenha uma grande qualidade. Será. Você acha que se tinha essa questão de, às vezes, quer dizer, com certeza tinha, mas um ferreiro que vira referência
e que ele arrasta ali, e aí, por exemplo, talvez outras espadas se quebrassem com muita facilidade. Então, quando você tinha uma espada que ela ia para várias batalhas, não se quebrava, e o pai passava para o filho e não sei o que e tal, isso reforçava uma parada, e por isso tem essa questão com a espada, ou era uma coisa mais pessoal mesmo, mais... enfim. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a Era Viking, Não, mas por que eu favor, adoro. aqui é para lidar com tudo mesmo. Tá? No Japão e na China, você tem a mesma espada sendo feita. No caso do Japão, a katana. No caso da China, eles chamavam de Woujiao Dao, se não me engano, né? Que era espada, é o estilo japonês, né? Ou dos anões do sul, que eles chamavam o japonês de baixinho. Mas assim, o design e a fatura é a mesma do katana e do Woujiao Dao. Eles são a mesma arma. A única diferença é que os chineses, por causa da formação de exércitos dele e tal, eles diminuíram a empunhadura para você usar com uma mão só, né? Mas é a mesma arma. No Japão, ela é reverenciada. Na China, não. E aí você tem uma questão que é muito importante, que é o trabalho envolvido para fazer aquilo. O quanto que você valoriza é meio maluco, porque você não valoriza tanto o ferreiro, às vezes. No Japão se valorizava, mas em algumas sociedades você não valoriza tanto o ferreiro, mas você valoriza o trabalho dele. Você tinha que fazer um puta do investimento para conseguir separar o minério de ferro no Japão, que é uma areia que sedimenta no fundo de alguns rios, né? É uma areia preta. Você tinha que pegar árvore, derrubar árvores inteiras para fazer o aço. Depois você tinha uns caras que ficavam ali refinando aquele aço para ele ficar bom. Aí depois você pegava o cara que sabia, ele separava o aço específico para o gume, o aço que ia para o resto da espada. Era um puta de um trabalho, né? E o Japão é uma ilha. Então você tinha poucas pessoas, poucos recursos, sabe? Você tinha que separar aquilo. Você fazia a arma, beleza? E aí? Você proíbe uma casta, sabe, toda uma casta de usar ela. O camponês não podia encostar numa espada dessas, né? Não podia ter uma espada dessa porque era crime, né? Então só uma casta podia portar esse tipo de arma, dependendo do período. Você tinha uma coisa divina. Você cria uma das lendas de formação do Japão é que tipo as ilhas foram feitas com as gotas que caíram quando a espada foi temperada, sabe? Então você tem toda uma parada em cima da espada que ela é incrível, né? Ao ponto de realmente o ferreiro, antes de começar a trabalhar, ele faz a reverência, ele se veste de branco como se fosse um sacerdote, sabe? Tem todo um ritual. Na China era a mesma arma. Você tem gente a rodo que pode transportar minério do outro lado do seu império ali, do seu reino, para cá, porque você tem estradas, você tem tudo, você não tem guerra com o seu vizinho o tempo inteiro, porque todo mundo chinês está tudo sob o mesmo comando, sabe? E você tem muita gente que pode trabalhar naquilo. Você pode ter um bando de trabalhador que só refina aquilo. E se um morreu queimado no meio da fornalha, você não liga, você não dá valor para aquilo, porque você tem muito chinês, você tinha muita gente, sabe? A pressão social em cima do objeto é diferente. É o mesmo objeto. Eles têm um marzinho ali separando essas duas culturas que olham o objeto de forma completamente diferente, né? Então, levando isso para a Era Viking agora, né? Você tem materiais que são difíceis de você fazer dependendo do lugar. Você vai ter materiais comuns e materiais de boa qualidade. Os de boa qualidade dão muito mais trabalho, por mais que sejam o mesmo custo. Mas você tem comunidades que são afastadas e pequenas. Você não tem como se fosse uma grande metrópole com uma logística inteira, sabe? Como, por exemplo, era no período romano. Né, que você pega minério num lugar, você pega carvão no outro, você pega o ferreiro do terceiro e você transporta isso para onde você quer. Você tem um cara lá isolado naquele lugar que sabe fazer uma espada. Aí, se você é o chefe daquela região, sabe, se você é um rei ou alguma coisa do gênero, você protege aquele cara, sabe, você traz ele para perto, porque você não quer que seus inimigos comprem as armas dele, porque as armas são boas.
Então você cria toda uma cultura em volta de que o trabalho daquele cara é importante, né? O cara que faz uma espada. E para fazer uma boa espada é difícil, né? Uma boa espada, assim, mesmo uma espada ruim na época era difícil de fazer. E aí você tem ferreiros que lançam moda, né? Existe, por exemplo, as tais Ulfberth, né? Uhum. Que foi provavelmente o pioneiro a escrever os nomes nas lâminas nesse período, e logo em seguida foi copiado por inúmeros ferreiros que começaram a fazer a mesma coisa. O mais famoso entre eles é o tal do Ingelry, que provavelmente existe uma teoria aí de que esse cara talvez tenha sido aprendiz do primeiro, porque tem uma espada que tem os dois nomes, né? Então, é um cara que lança moda. E você pega Ulfberts que são ruins, e não necessariamente são falsificações, como algumas pessoas falam, né? Porque tem uma outra coisa que as pessoas pensam na espada como uma arma que vai na batalha e que tem que cortar tudo. E não. Na maior parte do tempo, lembra que eu falei? O guerreiro fica ali 3 meses em batalha, quando muito. Nesses 3 meses ele não está em campo de batalha, ele está no barco viajando ou marchando, né? E o resto do ano? A maior parte do ano? O que esse cara tá fazendo? Ele tá parado com uma espada na cintura. Pensa na arma de um policial. Você não quer saber se tá carregado ou não. Sabe? Você não quer saber se é uma arma de verdade ou não. Você tem medo. Porque se eu sou um camponês, passa um cara com uma espada, eu não quero saber se a espada é boa ou não. E eu não vou saber se a espada é boa ou não até que ela bata em mim. Porque você tem espadas que são realmente muito ruins, que a gente sabe que pertenceram a pessoas muito importantes. Né? Legal. Então, tipo, a qualidade não necessariamente significa que o ferreiro seja ruim, sabe? Mas a espada, se você toca ela, mesmo se for um material ruim, sabe que ela foi bem feita, mesmo que ela seja de uma qualidade. Entendi. Cara, você comentou de baixa qualidade, comentou de cópia. Só pra gente. Já vamos terminar aqui já, porque já tomou bastante tempo. Só pra gente partir agora pra essa, talvez, um pouco de curiosidade rapidinho. Só pra gente dar uma finalizada aqui. Que tu já falou muita coisa maneira, já deu muita parada. Você falou sobre cópia e sobre falsificação. Na época, tinha, né? Muito disso. Às vezes não necessariamente só de espada. E eu não tô falando só de ferro, porque às vezes muita coisa acontecia com moeda. Tinha moedas de reinos falsificados e tal. A gente tem hoje modelos, né? Moeda romana, Bem, e a mesma moeda romana encontrada lá no norte da Europa, tipo, que porra é essa? Quem é esse que tá aqui na moeda que você nem reconhece direito? Existia um grande mercado de falsificação dentro dessa área dos metais, né? Enfim, vamos levar a era viking porque a história é muito longa, mas já que a gente tá com essa janelinha, existia isso? existe falsificação, isso é um fato. O ponto é, a gente não sabe se aquelas pessoas entendiam isso como falsificação. Às vezes a gente pode assumir que algumas dessas, no caso de espadas, né, que a gente sabe que tem os nomes, e a gente quase certo que seja o nome dos ferreiros, né? Você vê espadas falsificadas e que você pode presumir que sim, essas espadas foram feitas por alguém que não sabia o que estava fazendo direito, tentou copiar e provavelmente vendeu por muito mais caro do que ele venderia uma dele. Mas pode ser que o cliente pode ter comprado uma espada falando, eu quero uma espada tipo, no estilo daquela lá, né? E é difícil você falar de falsificação quando você não tem uma lei de direitos autorais, sabe? Esse conceito formado. Então, às vezes, o cara só quer mostrar alguma coisa, às vezes o cara quer justamente falsificar uma espada, por exemplo, no caso das Ulfberth, né? Que são as, em teoria, mais falsificadas e tal. Se eu sou um rei, aí, por exemplo, eu encomendei 100 Ulfberths do cara que fez, né? Aí todo mundo lá tem Ulfberth agora, toda a minha guarda pessoal tem Ulfberth. O cara morreu, o ferreiro morreu, né? Eu morri, aí meu filho assumiu e todos os súditos dele têm a Ulfberth. Mas aí ele arrumou uns súditos novos. E agora? Não é tipo de um uniforme? Então ele manda qualquer um fazer uma coisa parecida. Mas aí que tá, o ferreiro não sabe ler. Talvez o meu filho não saiba ler. Talvez o rei também não saiba ler. Veio um negócio escrito
Humberto, ao invés de Ufbert, ele vai olhar e falar, pô, legal, toma. Entendeu? Aham. O cara não tá comprando como uma falsificação, Uhum. o ferreiro não tá fazendo com a ideia de passar a perna em alguém, mas você tá ali, falsificando um objeto, né? Pode ser um caso, pode ser também que o ferreiro quis passar a perna em outra pessoa, vendeu como se fosse para uma pessoa que também não sabia ler. Você tem Ufberts de má qualidade que tem a grafia certa que as pessoas dizem que, ah, não, é uma grafia de original. E isso é bobagem, né? Mesmo porque essas que têm a grafia que as pessoas falam que é original, elas vêm numa segunda leva de Ufberts. A primeira leva, a leva mais antiga das Ufberts, não tem essa grafia que as pessoas gostam, sabe? Para finalizar aqui, vamos tentar. Você lembra de alguma curiosidade? Por exemplo, eu sei que quando a Terra passou pela peste justiniana, idade das trevas e tal, que a Europa ficou ali congelada economicamente durante um tempo por causa das erupções vulcânicas, aquela questão do pior período para ser vivido na Terra. Né? Se tem noção de que a economia voltou a funcionar um pouco na Europa ali depois de uns 200, 300 anos, justamente porque eles, se eu não me engano, identificaram movimentação justamente de extração de ferro, né, em mina e tal, que estava acontecendo. Então eles começaram a identificar que voltou-se a trabalhar com a extração e daí presumiu-se que a economia estava voltando a funcionar e tal e descongelou a economia da Europa. Então assim, eu considero isso uma curiosidade em relação ao ferro, extração de ferro e tal. Você lembra de alguma curiosidade, maneira, alguma coisa que você lembra, fora todas as outras que você já falou até aqui agora, você lembra de mais uma que você ache bacana, ligado ao teu ofício, ligado à história do ferro? A mais da hora, a mais da hora, eu acho que é a questão de você vê em algumas oficinas de ferreiro da época, alguns lugares que você sabe que produzia ferro, porque às vezes você encontra a escória derretida no lugar, né? Então foi um forno que fizeram e ele foi fechado, né? Foi só soterrado, o pessoal seguiu a vida. Então você sabe que tinha produção de ferro em alguns lugares, né? Por causa de escória. E em alguns fornos desses você encontra ossos de animais, né? Sejam ossos e são sempre algumas coisas com um teor meio mágico quase, sabe? Você tem ossos de ursos, você tem ossos de touros, você tem ossos de lobo, ossos de gente, né? Você nunca vai ver, tipo, osso de galinha, osso de porco, Uhum. né? Que são animais domésticos. Você vai ver sempre, tipo, uma coisa meio ligada a uma coisa meio poderosa e tal. Existia um cara, um historiador, um arqueólogo, aliás, o Gansum, que ele escreveu sobre isso num artigo chamado Roll the Bones, né? Que ele fala sobre esses ossos sendo encontrados em lugares de produção de ferro, né? Então, provavelmente eles misturavam esses ossos o, com o minério na hora, como se fosse uma ideia de você transformar esse ferro que sai, sabe, imbuir o espírito daquilo ali que você está queimando junto no ferro. É uma teoria dele. O fato é, existem ossos de animais de poder, no caso, né? São sempre animais imponentes ou pessoas que eram misturados em ferro. Assim, se você for parar quimicamente, o osso tem carbono, né? Então, querendo ou não, o carbono desse osso às vezes se junta no ferro, você faz um aço com carbono de gente. Então é uma espada mágica, vamos dizer assim. Esses ossos eram encontrados inteiros ou particionado, fragmentos, assim, Quebrados. quebrado? Muitas vezes Era realmente quebrado. misturado, ele não era só botado para queimar junto no Isso. carvão e aquele misturado no fogo. Você acha que era misturar realmente naquele. Eu realmente acho que é. Cara, Vinícius, é um assunto muito extenso, eu vou deixar ficar batendo papo aqui e tal. Eu acho que tudo que você falou aqui para mim já foi muito legal, eu te agradeço esse teu tempo. Se você Pô, que isso, tamo junto. Se você quiser deixar qualquer mensagem de esperança pro mundo, seu contato, quiser falar mais um pouquinho pra você, mandar beijinho pra mamãe e pra titia, é agora mesmo. Eu vou estar no Facebook ou no Instagram como Rior Varder. Eu tenho certeza que o Felipe vai colocar escrito, porque senão só soletrando. É, Enfim, eu também tenho uma página no Etsy para as minhas gravuras, quem gosta de gravura.
né, de estilogravura especificamente. Também, etsy/shop/Hjorvarder. Tudo Hjorvarder. No YouTube também, eu tenho um canal no YouTube. Tá parado faz uns 4 meses, 4, 5 meses agora. Mas também, Hjorvarder, não tem mistério. E um recado de esperança para o mundo é que um dia o sol vai explodir e tudo vai queimar. Então, eu já estou trabalhando com fogo, A hein? gente vai